Olá, vamos falar hoje sobre crônica. O que é crônica, gente? O que é crônica? Crônica é um gênero muito recente na literatura brasileira, ela é ligada ao jornal. Anteriormente, ela sempre estava relacionada a isso, só que a crônica, ela é bem mais leve. Ela é bem mais leve que os fatos que a gente vê no jornal. O jornal, as reportagens de jornais, elas têm que chamar a atenção e elas têm que falar algo de fato que aconteceu de verdade, né? No jornal ele não pode ter mentiras, senão você vai estar falhando com aquilo que você estudou para fazer, sempre falar a verdade, né? No jornal tem isso. Então, já a crônica, ela é bem mais leve, você pode falar de fatos cotidianos, e o jornal não, você não vê muito coisa de fatos cotidianos, você vê coisas que acontecem no cotidiano, mas de relevância muito grande. Por exemplo, um animalzinho doente, ele seria assunto para jornal? Não, por quê? Porque ele não é de interesse de um grande número de pessoas, da população em geral. O animalzinho doente, ele deve ser interesse de quem? Deve ser interesse da família do animalzinho, né, que tem ele de estimação. Essa família deve estar sentindo, deve estar triste por causa disso. Então, isso é um assunto de crônica, tá? E a crônica, ultimamente, ela deixou de ser apenas de jornal e ela ganhou os livros. Por quê? Por conta disso mesmo. Crônica é muito mais leve, é um texto prazeroso de você ler. É a sua visão sobre fatos corriqueiros do dia a dia, tá? Ele é um texto em prosa, né? Escrito em prosa. Ele é leve, ele é normalmente curto. Então, os livros de crônica, eles são chamados de uma coleção de crônica, tá? Por quê? Porque são várias crônicas, é uma coletânea, né? Coleção de crônicas é a mesma coisa de coletânea. Várias crônicas reunidas dentro dele. Como vocês veem aqui, eu tenho muitos livros, né? Eu tenho alguns livros de crônica, por exemplo, esse aqui, Feliz por Nada. Ele é um livro da Marta Medeiros. Marta Medeiros, ela é uma escritora, né, jornalista, que ela escreve crônicas do dia a dia. Então, ela reuniu várias crônicas aqui dentro, várias crônicas, tem muito, tá? Várias marcadinhas, assim como eu gosto, né, de marcar, tudo bonitinho. E aí fala de várias coisas do dia a dia mesmo. Nesse livro aqui tem 140 crônicas. 140, tá? E aí eu tenho outros dela aqui também. Por que eu tô mostrando isso pra vocês? Pra vocês verem que escritos mesmo do cotidiano, eles ganham grandes referências, né? E vocês irão aprender a escrever crônicas, vocês irão aprender a escrever sobre coisas do cotidiano, sobre coisas que vocês estão vivendo. O que vocês estão vivendo agora, por exemplo. Eu acredito que tem muita gente fazendo crônica sobre o que está acontecendo no mundo que a gente está passando agora, né? Com essa pandemia, com esse distanciamento social. Textos sobre as saudades que a gente está tendo, né? Textos sobre a diferença de como é viver isolado dos outros, como é não receber um abraço, não poder pegar na mão das pessoas. Crônica narrativa. Essas crônicas narrativas, elas são aquelas que não apresentam estruturas textuais argumentativas ou reflexivas predominantes. Elas estão apenas narrando o que aconteceu, os fatos, apenas narram coisas que estão acontecendo no cotidiano, porque, como eu disse, crônicas são textos que falam sobre algo do cotidiano, coisas corriqueiras. E elas são definidas como um gênero literário marcado pela narração de situações cotidianas sobre uma ótica individual. É aquilo que eu penso que eu coloco no papel, aquilo que eu sinto, tá? Então elas são individuais, elas são pessoais, então eu não vou argumentar. Normalmente a crônica nos faz refletir
sobre aquilo que o escritor escreveu, né? Por exemplo, sobre o que eu falei, um cachorrinho que está doente. A pessoa que lê uma crônica dessa de um cachorrinho que está doente, normalmente ela vai sentir empatia com o dono do cachorro, com o próprio cachorrinho, sentir dó, né? Por quê? Porque o texto faz isso, o texto faz com que a gente sinta sensações, tá? E coloque para fora esse tipo de sensações também, tanto para quem está escrevendo, como para quem está lendo esse tipo de texto. Como eu, lá no livro de vocês irão ler uma crônica. A crônica lá fala de comunicação, né? Que a gente precisa saber o nome das coisas para poder se comunicar. Vocês já fizeram atividade sobre esse texto, não foi bem a atividade que tem no livro, foi outra atividade, né? Uma atividade que eu organizei. Então agora vocês vão ter a oportunidade de fazer a que está no livro. Então a atividade de hoje está lá na página, da página 42 até a página 46, tá? Ó, beijão, fiquem com Deus, qualquer dúvida entre em contato, tá?